Nós estamos recebendo aqui Ivan Bruselli, é produtor rural, e o Ivan também acompanha, vê isso aí, esses cuidados precisa todo dia. Ivan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, amigos do Sucesso no Campo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer é todo nosso, mais uma vez, receber você aqui. A gente, olha, o bom do Ivan é que a gente faz as cobranças aqui no ar e aí ele atende, né? Que nós fizemos aí o compromisso para ele aqui com a entrevista e durante a participação do Garolo, da Jurema. E você está sempre acompanhando a gente. E essas questões desses incidentes aí de incêndio, o produtor precisa ficar de olho sempre, né? Sempre. O produtor tem que estar preparado, tem que ter o plano B, né? Se caso pegar fogo a máquina, o que eu vou fazer, né? A questão da manutenção da máquina em si está em dia, tudo, mas por mais que você previna, ainda pode ocorrer ainda. E na época do milho o caso é mais grave, né? É mais grave, a umidade do ar muito baixa, a temperatura muito alta, né? É praticamente assim, a máquina foi para lá, o bombeiro vai junto, a máquina veio para cá, o bombeiro está sempre acompanhando ali, não largar da máquina hora nenhuma, ter um caminhão bombeiro, ou até um pulverizador, porque às vezes um pequeno pulverizador já é suficiente para apagar ali o fogo no começo, né? E olha, quando a gente está falando aqui do bombeiro, é o equipamento lá do produtor rural. Os produtores sabem disso, mas às vezes aí nós estamos aí com os jovens assistindo, então esse bombeiro é o equipamento lá de bomba de água que o produtor tem. Não estamos tirando ou querendo retirar. Equipe do Corpo de Bombeiros Militar para levar para a fazenda. E ficar com o telefone deles na mão também, Fabélia, que sempre eles são chamados, mas o bombeiro que permanece lá, né? É o da fazenda, né? Que a gente coloca na internet, aí alguém vai lá e recorta e fala, ó, os produtores usando o bombeiro, por isso que não tem. Não, mas a equipe de Corpo de Bombeiro também, a gente tem que agradecer a eles que sempre têm atendido, né? Igual nesse episódio nesse aí chamado foi, aí, né? eles foram, né? Mas, infelizmente, não deu para salvar a máquina, né? Mas não teve danos, né? De pessoas, humanos, né? Humanos, e a lavoura também não ocorreu nada, né? O Ordener Moreno está aqui participando com a gente e ele sugere que os operadores de máquina deveriam fazer o curso para apagar fogo em máquina. Olha, Ordener, tem muitos aí que já fizeram, inclusive aquele ali com os bombeiros, né? Mas sempre valeu a dica aí, viu? A gente pegar agora nessa temporada de chuva e fazer nesse momento, porque lá na época da seca ninguém tem tempo de fazer curso, né? Já tem que estar pronto, né? Sim, mas o pessoal sempre, antes da colheita, eles tem um curso do bombeiro também, tem um curso do Sindicato Rural, do Senar, curso interno, dentro da fazenda. Eu faço lá ensaios, né? Vou falar assim, ó, a gente programa, hoje vamos pôr fogo. A gente vai simular que está pegando fogo aqui na roda da máquina, né? Não vai pôr fogo ali na hora, mas vamos chamar o rapaz, vamos avisar todo mundo da fazenda, né? Que vamos fazer uma simulação. Aí começa lá no rádio, ó, até o dia que vocês foram lá, nós fizemos uma simulação, né? Do Sucesso no Campo, lá foram lá, fizemos uma simulação e só de simular já gera uma adrenalina na pessoa e a gente vê que precisa mais de treinamento desse tipo, porque às vezes aquele primeiro minuto ali, 2, 3 minutos, né, que a pessoa tem que estar com sangue frio ali para poder chegar rápido, né, e apagar, né? E se cuidar também, né? E se cuidar também. Porque, olha, senhores, nós já tivemos episódios tristes da pessoa que está tentando combater o fogo, quando ela se vê, está cercada e morrer, né, queimada ou asfixiada, né? O principal é a vida, né? Olha, tem telespectador especial acompanhando aí, Pedro Henrique. Pedro, meu filho, um abração para você, para o Zé Henrique, para minha esposa, Maria Ângela, lá é um prazer ter a audiência de vocês aí. E olha, tem um detalhe, não é para assistir só quando o pai está aqui não, tá? É sempre, tá? Isso aí. Ele sempre acompanha, viu, Fabiane? Um abraço para vocês, obrigada pelo carinho, tá? Essa turma Bruselli é toda muito carinhosa, viu? E escuta aqui, a gente estava falando aqui dessas opções para o produtor.
Eu descobri que uma ela abre vagem, a outra arde mais rápido, enfim. Tem uma série, outra tem uns fungos que chegam com a umidade maior. Mas, afinal de contas, vamos falar rasgado assim. O que é que você acha que o produtor, a gente tem opção para aquele produtor assim, ele quer uma precoce? Sim, ele quer uma precoce. Vamos supor que ele quer uma precoce e ele é um produtor que tem perfil de fazer safrinha, ele quer plantar variedade precoce e ele vai ter várias opções hoje no mercado. Por exemplo, ele pode plantar, por exemplo, uma variedade, ele vai lá e viu com uma variedade lá da Neogen, por exemplo, a 680, que é uma 6.8, vai dar em torno de 105 dias, foi bem lá na área dele, né? Fez a cotação da semente, talvez não achou a semente para comprar, ou estava um pouco valor mais alto do que ele pensaria. Ele tem outras opções, por exemplo, ele tem a opção da 68 e 69, da do Mário, que é uma 6.8 também, ele tem a opção às vezes da Seedcorp em Iguaçu, ele tem a opção da FT Sementes, uma 65, né? Então ele tem várias opções e o interessante é ele ir experimentando aos poucos na propriedade, para ele não assim, não, já vou plantar 50% da minha área, ou 80%, tem a opção da Monsoy, uma 7110, né? Então cada região vai ter região, Fabíola, aqui, uma variedade dessas vai ser o destaque daquela região. Às vezes aqui vamos pegar aqui, que eu conheço pouco aqui de Jataí, mas a região da Ponte de Pedra que vocês falam, né? Talvez lá é a 7110 que vai melhor, já na outra região, indo para Caiapônia, já é a 680, a 68 e 69, né? Terminamos a colheita de soja. Sim. Aí, alguns talhões esperava mais, no Mato Grosso alguns problemas mais acentuados, mas aqui pela região do sudoeste goiano, já dá para fazer aquele planejamento agora do que eu vou plantar, quais são as mais indicadas, ou isso aí não é hora de pensar, ou já tinha que ter pensado? Olha, o produtor ele já tem que pensar desde antes de começar até o plantio dessa safra, que ele realizou o plantio, realizou a colheita, ele já está pensando para a próxima safra, né? É lógico que ele tem que esperar colher para planejar a próxima. Só que o que ocorre? Ele acaba de realmente averiguar, não, essas aqui realmente correspondeu. Que muitas variedades, às vezes, foram as melhores no ano passado e chegou esse ano, decepcionou um pouco. E outras talvez superaram, né? Falaram, nossa, talvez eu não esperava. E na soja, Fabíola, tem muito disso. Às vezes você olha naquele material, é uma coisa mais linda e acha que vai produzir bem, e de repente aquela outra que tem uma aparência não tão bonita, é a que ganha lá, é a que produz mais. Você colocou isso aí e eu me lembrei de alguns episódios que a gente acompanha nos grupos. O primeiro aí é fora do grupo. O Toninho Gazzarini costuma falar que folha de soja ninguém compra, não adianta tá bonito. Sim. Porque tá lá aquela folhagem, aquela arquitetura bonita, se não tiver produção mesmo. Sim, a folha tem que transferir todos aqueles fotoassimilados para o grão para dar peso. Se não conseguir fazer esse fator, aí a soja praticamente fica uma soja leve. Na hora de pesar lá o peso de 1000 grãos, lá dá um peso leve. Aquele PMS precisa ser significativo. Precisa ser significativo o PMG. E quando a gente vai falando, aí você falou desses materiais que decepcionam ou não, Sim. Nós vimos muita gente comentar, olha, o material tal, ele não ardeu, o material X estava do lado, tomou a mesma chuva, ele ficou mais apodrecido ali, ele sofreu mais o dano da chuva. Isso é importante o produtor ficar de olho para ele decidir com as condições climáticas? É muito importante, porque ele vai ter que, para ele conhecer o material, ele vai ter que pegar pelo menos 3 safras. Ele vai ter que pegar um material num ano chuvoso, igual a esse, na colheita, um material com um ano normal, um material num ano seco. Esse ano nós pegamos as duas coisas no mesmo ano. Muito seco no começo, no período vegetativo, a soja sofreu, depois deu um veranico no enchimento de grão e agora na colheita deu chuvoso, né? Então foi um ano realmente de separar os materiais bons dos mais ou menos, né? Então agora tem muita diferença de um material para o outro. Às vezes um dá grão ardido, ele abre vagem e o outro não. Aí vão citar vários fatores, né? Que vão ligar a genética,
Aí vamos falar também a questão da nutrição, mas geralmente só de mudar o material já muda muita coisa. A diferença de um lado o material está com uma qualidade boa e do outro lado o outro material já está perdido praticamente. Você colocou aí essa questão da abertura de vagem. Sim. Tem muitos fatores que podem alterar, que podem influenciar, dentre eles, essa questão nutricional, né? Sim, a abertura de vagens, por exemplo, está ligada a vários fatores. Um é o fator do clima mesmo, porque se ele, na hora que está formando ali a vagem, no começo, pega um ambiente seco. Então, ali a parte externa da vagem, ela não vai ter um tamanho suficiente para o grão. Ela fica miúda mesmo, a né? vagem ela fica menor, a parte de fora. Aí, de repente, do meio para o final, começa a chover normal. Aí a planta, não, vamos crescer o grão aqui dentro agora. Só que vai crescer para onde? Porque aí não tem a cobertura, né? Uhum. E aí, A casa está pequena. a casa está pequena, aí nesse processo ela vai abrir. Aí acontece também assim, vão relacionar a questão do boro, por exemplo, que o boro dá elasticidade às células, né? Então, se tiver baixo teor de boro, aí vai ter vários outros nutrientes que vão interferir nessa elasticidade ali da vagem ali. E a questão também genética, que muitas vezes o produtor fez tudo certo. Poxa vida, eu fiz tudo certo. Minha nutrição eu tá corrigi certa. a nutrição, eu plantei no momento certo, choveu normal e mesmo assim a minha vagem abriu. É genética. Tem empresas genéticas, por exemplo, que acham que 2% é normal de vagem aberta no pé. Só que num ano normal ela pode dar esses 2% e em outro ano ela pode abrir 10%, 15% das vagens. Se ele já tem uma tendência a 2% no E junto os clima outros convencional, fatores. E aí junto os outros fatores. aí em outros e muita fatores... chuva, né? Aí, E é preciso também fazer a conta direitinho do que esse 2% vai resultar para mim na hora de eu escolher, porque às vezes eu tenho um outro material também que não tem esses 2%. Porque o material, por exemplo, vai plantar um material de uma genética, ou dentro da própria genética ele veio de um banco genético, o outro já veio de outro banco genético. O que aconteceu? Aconteceu que às vezes o material lá, tem muitos detalhes a mais, tem resistência a nematóide, ele tem um porte maior, ele vai crescer mais, tudo, mas será que ele vai resistir mesmo lá na colheita? Não vai abrir grãos? Eu tive um material lá, Fabélia, que ela chegou simplesmente na colheita, ela começou a abrir a vagem e cair a soja no chão, né? Então, quer dizer, isso aí te deu prejuízo. Deu prejuízo, não deu assim, mas ficou naquele, até eu falei com a empresa, falou, mas só abriu uma vagem por planta, né? Mas assim, uma vagem por planta, isso significa ali, às vezes, um saco por hectare, 2. Mas o meu material tem um alto potencial produtivo. Mas e se abrir, em vez de uma por planta, mesmo ele produzindo bem, tendo um teto alto, ele começar a abrir 5, 10 vagens por planta? Aí o produtor fica na chapada, né? E é preciso que o produtor esteja ali fazendo quase que aquele papel do estagiário, de relatório na sua lavoura. Sim, aí é importante o produtor, hoje o produtor ele pega os dados dele, da fazenda dele, ele pega os dados, por exemplo, do IGA lá, pega os dados do GAPS, pega os dados da Comigo, da cooperativa, e eles sempre pegam lá, no gráfico tem aquela que deu mais, né? Aí ele elege aquela lá que deu mais e aquelas outras ficam injustiçadas, né? Muitas vezes a que está em segundo, terceiro lugar, deu mais ali naquela situação, naquele momento ali testado, ou naqueles produtores ali. Pode ocorrer ali que mudou 5, 10 quilômetros a região, a variedade mudar totalmente o comportamento, já não ser mais aquelas variedades que foi bem lá naquele local testado, mudar totalmente o comportamento. Então, não eleger só aquela que deu mais, com o produtor confiar mais no taco dele mesmo, dentro da propriedade. Não, as variedades que produziram bem aqui na minha propriedade esse ano foram essas. Então, ele planta de novo aquelas, e aquelas que foram melhores tecnicamente lá nos ensaios, ele ir com a área pequena, não querer plantar... Ele fazer quase um teste na eu área vou plantar dele. lá, por exemplo, 5% da minha área, entendeu?
Ele não vai, às vezes, plantar 50%. Tem gente que troca tudo, já vai para 100%, já troca tudo e não planta mais aquela que ele plantava que ia bem. E só que ele não conhece lá nos resultados que foi divulgado, não divulgou aqueles detalhezinhos lá, que ela abre às vezes um pouco de grãos, que ela às vezes tem tendência para arder um pouco na chuva, né? Não foi divulgado aquilo lá, ou não deu tempo da empresa avaliar, que nunca vai dar tempo da empresa avaliar tudo, né? Pois é, esses detalhes aí que você está colocando, a gente já teve aí algumas situações, teve um ano que no Paraná foi abortamento de vagens. Sim. Outro ano caiu muitas folhas, às vezes as flores não pegavam, aí tem que olhar a altitude, tem que ver se ela está tolerando ao nematóide, que tipo de nematóide ela está tolerando para ver o que eu tenho na minha área. São esses detalhes todos que talvez plantou uma variedade lá, qual nematóide que eu tenho na minha área? Tem nematóide do cisto, mas talvez a raça, que tem várias raças do cisto, eu plantei uma variedade que eles falaram que tinha resistência ao nematóide do cisto, mas chegou lá na área dele não foi bem. É porque uma daquelas raças que está lá no solo não é a mesma que a variedade tem resistência. E outra coisa, e também tem muito hoje assim, né? A minha genética é a primeira linha, e as outras genéticas é a segunda e a terceira linha. Só que não existe isso. Quando o pesquisador vai lá, e tem empresas que faz genética para várias empresas, a empresa A, B, C, D. Aí as empresas geralmente comentam assim, não, a minha genética é da primeira linha, a outra da segunda linha, outra da terceira linha, mais inferior. Só que na época que o pesquisador lançou aquela variedade, eu vou citar um exemplo, uma variedade antiga, por exemplo, a Nideira 7337, é uma variedade já antiga, mas na época que foi lançada era considerada uma variedade assim que talvez não ia se destacar tanto. E uma variedade 2 grãos, era um visual assim, não tinha muita folha, não fechava muito a rua. Só que quando começou a plantar ela, todo produtor viu que ela dava 5, 10 sacos a mais do que as outras variedades. Aí quer dizer, então, o visual dela enganou, né? Só que na prática, na hora de colher, ela superou todas. E assim está sendo também agora, porque tem variedade aí que não tem um visual muito bonito, mas está superando, às vezes, variedades aí que estão falando, não, a variedade top. Mas a variedade top para quem? Para qual região e para que situação, né? Porque pode ser top ali para o vizinho, naquele talhão, mas ir para o outro, às vezes o vizinho do lado, ele tem um outro manejo de solo, talvez não é a top do vizinho de cá, não é a top do vizinho de lá. Né? Dentro do próprio talhão dele, né? Não, tem um talhão aqui que é o talhão extremamente fértil, não falta chuva aqui nesse local, aí vai ser uma variedade que vai destacar melhor, né? E já no outro, que é uma média fertilidade, aí não, vamos pôr essa outra variedade, né? Então ele tem essas opções. O importante o que é? Ele vai ter que consultar realmente um engenheiro agrônomo de confiança dele, né? Ou da cooperativa, ou um consultor, né? Aqui eu conheço muito o Marquinho, né? Que é o Marco Pereira Batista. O MPB? O MPB, né? Tem outros consultores aqui muito de confiança também. E as cooperativas, agrônomos aí que estão trabalhando nessa área. Nós fizemos um trabalho lá na nossa área, Fabélia, onde a gente pôs grande parte das variedades, por exemplo, pusemos elas lá no Planalto Verde, pusemos ela lá no Santo Antônio da Barra, pusemos ela lá em Quirinópolis e pusemos elas na Balzinho. Então a gente sabe em que região qual que vai melhor, né? Conforme não tem nada a ver a variedade que vai melhor lá no Planalto Verde, não é a mesma que vai melhor na Balzinho, e não é a mesma que vai melhor lá em Quirinópolis. É interessante, elas vão flutuando ali, o primeiro lugar, às vezes ganhou lá no Planalto Verde, ela ficou já em último lá em Quirinópolis. Então a pessoa quer achar uma receita para tudo e para todos, né? Não tem jeito, essa receita não existe, né? Vai da pessoa ter aquele tato fino, né? De ir refinando, né? E é muito perigoso também o produtor, essa questão de escolher aquela que foi melhor lá nos ensaios, né? Vou escolher aquela que foi melhor lá pega do IGA lá, do GAPS, vou escolher só a que foi melhor, mas avaliou desde o começo na sua propriedade, como que ela cresceu, se ela abriu vagem, se ela resistiu à seca, ou se ela resistiu à chuva, aonde colheram, passou uma grande seca,
ou foi crima normal, né? Ali ele vai tomar como base. Como base, né? Mas aí o trato fino é ele que tem que fazer. Dentro da propriedade, sem descartar aquelas que foi bem esse ano, né? Não, colhi muito bem, vamos citar exemplo de uma bônus lá. Não, colhi muito bem a bônus. Agora a pessoa, não, vou trocar porque falou que a Olimpo é a melhor. Não, concordo, pode ser melhor. Mas ele tem que ir fazendo transição. Até que ponto ela é melhor, né? Então você tem que ir lá, não, vou experimentar lá uns 10% da minha área, não vou plantar a área toda, né? Tem pessoas que é muito radical, sabe? Já troca tudo. E depois dá um ano favorável ou um ano negativo, um ano desfavorável, fica jogando a culpa na variedade ou no consultor que recomendou, sabe? Mas ele não tinha outra variedade que ele plantava o ano passado para ter como base referência, né? Sempre tem que ter uma base de referência, que eu chamo de testemunho. Se não tiver, como é que ele vai comparar uma coisa sem ter uma testemunha? Bom, nosso tempo está esgotado, eu quero te agradecer a presença mais uma vez, um abraço para toda a família e para todos em Rio Verde. Eu quero parabenizar você, que é a nossa referência no agro, viu, Fabíola? Parabéns a toda a equipe sua, que a gente vê que é uma enorme equipe que faz o melhor para levar a informação de qualidade.